Olá, eu me chamo Vitor e hoje eu vou te ensinar 3 erros que você não pode cometer de jeito nenhum se você quer aprender inglês do melhor jeito, evoluir do jeito mais consistente possível, independente de ser avançado ou iniciante. Ok, agora que a gente está aqui, eu vou te falar um por um dos 3 erros que você não pode cometer de jeito nenhum. E eu vou te sugerir métodos de melhorar esse tipo de comportamento, porque são 3 tipos de comportamento em específico. A tradução mental é basicamente você escutar uma palavra, e quando você escuta essa palavra não, essa pergunta mais especificamente, a pergunta bate, você traduz a resposta e manda uma resposta. Isso é normal, principalmente no começo. No começo todo mundo faz isso, por sinal. E não tá errado. No começo você pode fazer isso, mas porque no começo você não está acostumado a pensar em inglês. Se você pensar em inglês, você não precisa traduzir a palavra, é óbvio. Por exemplo, are you Christian? Você vai responder o quê? Não sei, no, I'm not, né? Depende, claro. Depende do que você é, ok? Mas nesse caso, eu usei eu sou, ou seja, yes, I am, ou I am, tanto faz. Só que temos um problema. Você consegue fazer isso para perguntas do tipo how are you? I'm fine. I'm okay. I'm bad. I'm sad. Não sei o que você vai responder. Não sei como é que você tá. Mas tem alguns jeitos de responder essa pergunta. Isso aqui não é inglês super básico, mas se você entendeu a base do que eu tô querendo dizer, não precisa saber inglês no geral. O problema se encontra nesse exemplo aqui, porque isso aqui vai acontecer muito mais do que how are you. Na verdade, não, mas muito mais no que eu digo. Isso aqui é a maior parte de uma conversação. Uma conversação não é só how are you. A conversação vem depois. As pessoas perguntam opiniões, elas perguntam locais, elas perguntam, não sei o que elas vão te perguntar, mas as pessoas perguntam, ok? É normal numa conversa ter uma pergunta. Então, por exemplo, what do you think about Neymar? O que você acha do Neymar? Ok, eu escrevi uma opinião específica, não que seja minha, mas é uma opinião específica. Eu acho que o Neymar é um bom jogador de futebol, mas é uma pena que ele trai a mulher todas as vezes que ele pode. Isso é uma opinião, baseada em fatos, mas é opinião. Ok, como é que funcionaria o seu cérebro se você traduzisse isso? Você ia fazer I think that Neymar is good player, is good player, he's good soccer player, but it's sad. He cheats on his wife every time. E é só assim, você sabe que vai ser assim, porque acontece muito. As pessoas dizem não tem problema você errar, porque errar é uma coisa. O inglês, hoje em dia, ele é uma língua global. Você não necessariamente tem que ficar acertando tudo. Tem gente que vem pro Brasil, fala um portuguesinho e entende, o portunhol principalmente. Quem mora no sul do Brasil, escuta muitos argentinos falando portunholzão. Nesse caso em específico, se a pessoa te perguntar isso, você não consegue traduzir toda essa frase. E é aí que tá todo o problema. Porque, por exemplo, se me perguntassem minha opinião sobre política, como é que você vai traduzir toda a sua opinião política? É impossível você traduzir toda a opinião. Não tem como. É uma coisa muito grande. É uma coisa que expressa, além de palavras, sentimentos. Então você, além de ter que falar, você vai ter que expressar seus sentimentos. E aí, mano, aí traduzir as coisas ficou muito ruim. Ok, como é que eu resolvo isso? Primeiro, responda questões do seu livro, filme, série. Ok, como é que eu boto isso em prática? Você vê Dr. House, você vê Grey's Anatomy, eles fazem perguntas de, sei lá, problemas clínicos, mais especificamente. Você vê Supernatural, eles vão, sei lá, interrogar alguém, vão fazer algumas perguntas mais relacionadas com os temas sobrenaturais de Supernatural, né? Tanto que é o nome da série. Mas, não sei, você lê um livro. No livro você vai ter coisas que vão te, assim, dependendo se for um suspense, se for um romance, muitas vezes eles vão te dar leads, né? Eles vão te dar dicas, você vai lá e conecta essas dicas. Em inglês fala, this could happen. Tananã could happen. Que significa, né? Isso poderia acontecer. Sacou? São jeitinhos. Falar sozinho no espelho. Ó, esse aí, cara, esse aí funciona pra teatro, funciona pra quem dá palestra, funciona pra fazer trabalho de escola, funciona pra tudo, cara. Eu mesmo, pra entregar trabalho em espanhol, que hoje eu estudo no Paraguai, né, medicina, hoje pra falar em espanhol, eu literalmente paro aqui em pé, aqui atrás, em pé, e fico falando em espanhol sozinho. Eu vou descobrindo palavras, e as palavras eu pego e tento produzir um pensamento em espanhol. Porque na hora, se eu quiser traduzir, velho, lascou. Como é que eu vou traduzir, sei lá,
Mano, tem termos absurdos, homeostase. Como é que eu vou traduzir essas coisas que são termos mais científicos? Não tem como eu traduzir, entende? São coisas complicadas. Então, é melhor você praticar assim. Eu juro, dá certo. São 2 exemplos, mas você pode achar o seu jeito de trazer pensamentos em inglês direto. Ok, próximo ponto. Pular passos. Isso é uma coisa muito importante de não se fazer. Não faça isso. Você não pode pular passos. Pular passos é basicamente não estudar o que você precisa estudar. Você acha que inglês é uma língua que você vai aprender só escutando? Você vai aprender só a escutar, amigo. Você quer só escutar? Ninguém quer só escutar, porque se você for numa viagem, você vai ter que escutar, falar, ler, responder, vai ter que escrever, você vai ter que fazer tudo isso. Então, vamos ser sinceros, inglês não pode ser aprendido em partes, isso é muito prejudicial. Se você quer aprender inglês, você tem que aprender inglês todo, senão você vai ficar realmente defasado e vai fazer falta. E você vai achar que você tá certo e você não faz o menor sentido para outra pessoa. Verbo to be, o que você realmente tem que aprender? Passado, presente, futuro. Isso realmente é uma coisa que se você não aprender, você não vai chegar a lugar nenhum em inglês, querendo ou não. Independente do que você queira fazer. Logo depois do verbo to be, tu vai ter que aprender o present perfect, past perfect também. Isso aqui é só um exemplo de verbos, porque tem muita coisa além de verbos. Tem coisa de verbo que eu não coloquei aqui. Ok, próximo passo. E esse é um dos mais importantes, hein? Vou deixar o like. Se você não deixa o like, como que eu vou te ajudar, cara? Você quer ajuda? Então, porra, vamos, faz uma boa pra nós, hein? Vamos lá, próximo. Aprender sem planejamento. Deus me livre você aprender sem planejamento. Cara, sabe por que existe curso de inglês? Curso de R$500. Mano, eu sei que curso de R$500 parece muito caro, mas, mano, aprender inglês e aprender a ensinar inglês são coisas que realmente são difíceis. Agora, você querer aprender sem planejamento, você é maluco. Olha aqui. Você tem que... Olha eu dei exemplos muito simplórios aqui. Por exemplo, aprender verbos. To be, to have, to go, to love, to stay. To love nem é tão importante assim, porque você ama a pessoa poucas vezes. Assim, você aprende a falar to love, você grava. Você não aprende, né? Agora, to stay, to have, to go. Tudo isso aí é muito mais chato de aprender, porque tem conjugações, por exemplo, to be. O verbo to be tem 300 formas do verbo to be. To have. O have tem 2, mas ainda é coisa para aprender, entendeu? Você vai ter que aprender onde usar, como usar. Conectivos e conjunções. Esse aqui é mais parecido com o português, porque a língua comunica coisas sempre, né? Todas as línguas comunicam a mesma coisa, que é o mundo à sua volta. Então você vai ter que aprender a adicionar, comparar, sei lá, fazer botar um but ali pra botar 2 ideias adversas, entendeu? Você tem que fazer isso, isso é uma língua. E depois aprende sobre os tempos verbais. Eu dei 3 exemplos. Cara, eu dei 3 exemplos. Mas se uma pessoa normal começa a aprender inglês, 2 pessoas, vamos botar 2 pessoas, uma pessoa normal 1, pessoa normal 2. A pessoa normal 1 aprendeu inglês sem planejamento nenhum. Essa pessoa não vai chegar em lugar nenhum. Assim, se ela chegar, é muita sorte. É muita sorte, porque você tem que estar em contato direto para aprender sem planejamento. Contato direto, quando eu falo direto, é quase que falar com pessoas americanas, quase falar com americanos, com ingleses, né? Com as pessoas que falam inglês no geral. E a gente tem a segunda pessoa. A segunda pessoa, ela pode estar no lugar mais longínquo da Terra, e se ela tiver um planejamento para aprender inglês, ela vai. Claro, não precisa ser o melhor planejamento. Não precisa ser isso aqui também, porque isso aqui é muito simples. Mas se você tiver um planejamento tranquilo, uma coisa que faz sentido, mano, você vai aprender de um jeito ou de outro. Por quê? Porque você vai pra frente. Aí se você vê que você tá travado, você volta e você sabe o que você tava aprendendo. Você sabe onde você pesquisou, você sabe o que você pesquisou. Se você não entendeu o básico, você pode voltar no básico. Mas quem não tem planejamento vai querer aprender tudo de uma vez. As primeiras frases, né? Eu não cheguei até aqui, mas dá pra entender, né? How are you? Where are they? How much is this? Isso aqui são coisas que você vai usar todo dia. Se você viajar, você vai usar todo dia isso aqui. Isso aqui você não vai conseguir não usar. São coisas essenciais. Bem, esse é o vídeo. Não esquece de deixar o like. Aqui embaixo vai ter um curso que eu achei num precinho legal, de uma pessoa que eu achei também razoável, assim, um precinho massa para quem não quer investir muito, mas quem gostaria de aprender gramática em inglês. Conversação, só aqui no canal mesmo. Se inscreve, deixa o like, comenta aí o que você achou e tamo junto, vamos nessa.